Bom dia, meus irmãos. Tudo na paz? Hoje é domingo, o último Shabat do mês, e eu quero desejar aos irmãos um bom Shabat, um bom descanso, e também falar um pouco sobre essas coisas que vem acontecendo no Brasil, um país pacífico, né, dessas coisas da natureza, mas que agora não é tão pacífico, né? Porque o que antes não acontecia, agora está acontecendo com bastante frequência. E as pessoas estão um pouco perturbadas, né? Atemorizadas com essas coisas. Mas é para que se cumpra a escritura, né? Porque nem começou, ainda está grave a coisa, né? Mas as pessoas comuns, os cientistas, a mídia já está alardeando isso, porque estão com medo. Só que o medo gera um bloqueio. Em vez de as pessoas se aproximarem cada vez mais do Eterno, do nosso Pai e Mãe do Cosmos, não, elas se afastam e ficam com medo e, e se entregam às loucuras, né? Mas vamos assistir um pouco aqui para os irmãos verem do que a gente está falando. Isso que eu vou mostrar para os irmãos é aqui no Brasil, entendeu? Veja. Nos últimos 200 anos, nós estamos notando um aquecimento, um aumento de temperatura do planeta. E é importante lembrar que nós só temos dados confiáveis nessas 2 últimas décadas. Então, pode ser que seja um ciclo longo de aquecimento e de resfriamento, e nós ainda não temos como avaliar isso. Mas o que precisamos fazer de imediato é, como você disse, as autoridades precisam planejar o fortalecimento da nossa infraestrutura, seja de transporte, de energia, de drenagem. Então, cuidar para que não haja ocupação desordenada do espaço urbano. Então, meus irmãos, tu acha que, por mais que o governo, que a sociedade, os políticos tentem melhorar a infraestrutura das casas, dos prédios, tu acha que isso vai resolver os problemas da situação climática? Acho que não, né, meus irmãos? Não tem como você ir contra o braço forte do pai. Se o pai quiser derrubar isso daí, ó, em 2 segundos ele derruba. Pode ser feito do melhor material possível, ele derruba. Só que não é bem assim, né? O pai faz as coisas com paciência, com longanimidade. Por quê? Porque o pai espera que as pessoas se arrependam e voltem para ele, né? Porque não seria justo e não teria lógica em destruir aqueles que ele quer que se arrependam, né? Mas se não se arrepender, perecereis, como está escrito, né? Vamos acompanhar mais um pouco. Planejamento de moradias, esse é o ponto mais importante, na minha opinião. As pessoas não têm onde morar e vão ocupar áreas perigosas. E aí você começa a ter não só prejuízo material, patrimonial, mas também ambiental e também humano. Os fenômenos extraordinários. Não tem essa de as pessoas vão morar em lugares impropriados, que não são apropriados. Não existe essa. Onde quer que vocês estejam. A palavra do Pai fala que a calamidade vem, a tribulação vem. Você pode estar em cima do morro, você pode estar no vale, você pode estar embaixo, pode estar em cima. Se estiver no céu, nas alturas, o Pai derruba. Se estiver dentro de um buraco, o Pai tira de lá. Ele manda as serpentes te buscar lá embaixo. Não tem como fugir.
Essa é a maior balela dessas pessoas que ensinam essas coisas, porque não tem como fugir. Onde quer que você esteja, se você for um desobediente, você vai perecer. A única opção que resta para a humanidade é se arrepender de coração. Não é o coração que pulsa sangue, é no seu intelecto, é no seu espírito. Um arrependimento puro e sincero. Porque não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Só existe um lugar nessa terra. Só existe um lugar nessa terra. Que lugar nenhum, ou que coisa nenhuma vai abalar. Nem vendaval, nem terremoto, nada. Nem tsunami, nem furacão, nada disso vai abalar. Como está escrito, né? E o Pai nos protegerá no deserto. Mas vamos acompanhar aí as falácias dessas pessoas. Isso aqui é a mídia falando. Como chuvas torrenciais, ventanias, ciclones estão ficando cada vez mais frequentes no Brasil e no mundo. Fenômenos esses que atrapalham a vida de meio mundo, causam aí prejuízo para as cidades, para comércios, para governos e para a sociedade como um todo. Bom, e o nosso papo por aqui hoje é para tentar entender melhor como a gente pode começar a se readaptar, porque a gente estava num espaço e tempo, convivendo com determinados fenômenos, mas agora, com o aquecimento global e com tudo que a gente tem vivido, esses fenômenos vêm acontecendo com mais frequência e com cada vez mais intensidade. E para me ajudar... Veja que o repórter aí, ele está falando que nós temos que se readaptar às calamidades. Eu acho que não é possível você se readaptar depois que você está subterrado ou afogado, queimado. Não tem como se readaptar, tem, meus irmãos? Depois que você pereceu, isso é loucura. Mas vamos deixar a mídia, o governo, essas pessoas de lado e vamos para a escritura, porque a escritura é a verdade. Essas pessoas não têm a verdade, elas têm conjecturas, falácias, elas confiam no próprio braço. Veja que ele está falando em se reorganizar, se restabelecer, usando o próprio braço, né, para enfrentar as calamidades que vêm. Não consegue. Só existe uma opção para o homem, é o arrependimento. E por mais que pereça, viverá, né? Mas se não se arrepende, continuará morto. Então vamos ver aqui o que é que a Escritura nos fala, né? Veja o que a Escritura fala aqui, ó. Aqui é Lucas 21, no versículo 25, ó. Deixa eu diminuir um pouco essa câmera. Aqui, ó. Então haverá acontecimentos estranhos nos céus, né? Sinais e coisas esquisitas no sol, na lua e nas estrelas. Aqui embaixo na terra as nações, ó, estarão em desordem. Por que as nações estarão em desordem, meus irmãos? Através da fome, das pestes, das guerras, das mudanças climáticas, ou seja, terremotos, furacões, tsunamis, vendavais, chuvas torrenciais, os morros desmoronando, derretendo. Os que derretem são os vulcões. As ilhas vão se mover, vão sair dos seus lugares. Tudo isso vai acontecer. E já está acontecendo. Não é para o futuro, é para agora. Tem uns aí que falam que as coisas vão acontecer daqui a 5 anos. Outro fala que
ainda teremos 50 anos pela frente. Não, a gente vai ter 10 séculos pela frente. Por que 10 séculos? Porque é o milênio, entendeu? O reino dos céus reinará sobre a terra, entendeu? E para que esse reino seja estabelecido, a gente precisa destruir todos os outros reinos, né? Para que todos os outros reinos sejam súditos desse reino. E para isso teriam que se dobrar, né? Porque se não se dobrar, aí as coisas é mais 500, né? Aí o bicho pega. Então haverá, né, ó, aqui embaixo na terra as nações estarão em desordem, apavoradas, ó, com um barulho terrível dos mares. Muitas pessoas desmaiarão, ó, por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a terra. Porque até a firmeza dos próprios céus será abalada. Então os povos da terra verão o Messias, ó, vindo do céu, chegando em uma nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, ó, levantem-se e ergam a cabeça com ânimo. Só que as pessoas, em vez de verem essas coisas acontecendo, em vez de estarem com ânimo, porque pois a salvação de vós estará próxima, não, elas ficam tristes, ficam chateadas, amaldiçoam o nosso Pai Celestial, chamam o nosso Pai de demônio, se revoltam. Não, não deve ser assim, porque essas coisas, elas são necessárias que aconteçam. As guerras, as fomes, as pestes, as destruições por intermédio do clima, da natureza, entendeu? Tudo isso tem que acontecer, é necessário que aconteça. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, ó, levantem-se e ergam a cabeça, ó, com ânimo, pois a salvação de vocês estará próxima. Ou seja, o reino dos céus estará no meio de vós. Entendeu? É como nos dias de Noé, é como nos dias do Messias. O Messias falava de um reino dos céus que estava no meio deles. Ou seja, ele já estava com eles, falando com eles, ensinando as coisas, ensinando o reino dos céus, e eles ainda estavam esperando o reino dos céus. Mas quando o Messias falava assim, o reino dos céus está no meio de vós, ele estava se referindo a quem? Só parar e pensar um pouco. É igual nos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, mas quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Do mesmo jeito, não muda nada. É igual nos dias de hoje. O reino dos céus está no meio de vós, mas vós estão esperando o reino dos céus. Né? Pois a salvação de vocês está próxima. Aqui fala estará próxima, não, está próxima. Em outras versões também fala, né, que está próximo. O reino dos céus está no meio de vós. Agora vamos aqui para outra passagem que eu acho bem interessante. Aqui, ó. É Salmos 46. Vamos ler do começo aqui, ó. Que eu gosto bastante dos salmos, porque os salmos são inspirados pelo nosso Pai, de coisas que anunciava coisas que iam acontecer, tanto no passado que já aconteceram, como também no futuro. Tipo Salmos 22,
Salmos 45. O 22 o Messias exorta, né, sobre os dias do Messias no passado. Só que muitos falam que Davi era inspirado pelo diabo. Só que não, meus irmãos. Só você ler com o espírito da verdade e com uma consciência pura que você consegue entender as profecias de Davi. É porque as pessoas falam assim que Davi matava pessoas, então ele não era do pai. É igual o Paulo. Paulo também matava pessoas. E vocês dizem que ele é do pai. Vai entender essas pessoas. Uns que mata não é do pai e outros que mata não é do pai. Como é que a gente vai entender essas pessoas? Não consigo entender. Porque se Paulo matava, ele mesmo confessa com a boca dele que era um assassino, é do pai, e o outro que escrevia coisas maravilhosas e profecias para o futuro, não é do pai porque matava. É difícil, né, compreender essas pessoas que não conseguem ter discernimento da verdade. Então vamos ler aqui, ó. Deus, o Pai, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ó, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se escrespem as águas, ó, e se lance com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade do Pai, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Ou seja, nós temos que ter em mente, meus irmãos, nós que cremos no nosso Pai e amamos nosso Pai, Pai e Mãe do cosmos, porque Ele é Pai e também é Mãe. É como se Ele tivesse se dividido em dois para gerar o seu filho. Consegue entender? Ele é Pai e Ele é Mãe. A gente tem que ter isso em mente, meus irmãos, que o Pai é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Que por mais que o mar brame, que destrua os litorais, que os terremotos destruam tudo, que os vendavais destruam tudo, o nosso refúgio é o nosso Pai. Aqui, ó, ainda que se escrepem as águas, ó, e se lancem com fúria contra os rochedos, que é o que a gente viu no começo do vídeo. Há um rio cujos canais, ó, alegram a cidade do Pai, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, ó, e por isso não poderá ser atingida. É como eu falei aqui no vídeo. Existe um lugar que nada, somente nada vai atingir. Entendeu? Ó? Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Por quê? Porque se o Pai está, né, se o reino dos céus está entre vós, que é o reino do Pai, nada pode atingir, porque não é permitido. Ó, ao romper da aurora, ele vira o seu socorro. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, como eu li lá no outro texto, né? Reinos se abalam. Ele ergue a voz, ó, e a terra se derrete. Ou seja, quem causa todas essas destruições, tudo que está acontecendo aí na terra, aqui no Brasil, coisa que nunca aconteceu, e se aconteceu foi leve, mas agora está cada vez aumentando, é o próprio Criador. Ó, nações se agitam, como eu li em Lucas 21, né? Nações se agitam, reinos se abalam, ó. Ele ergue a voz e a terra se derrete. É o Pai.
O Senhor dos Exércitos está conosco, ó. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ou seja, aonde ele estiver, por intermédio de quem? Do seu filho, nada vai acontecer nesse lugar. Tipo terremotos, furacões, tsunamis. Esse lugar será protegido, por quê? Porque ele estará no meio de nós, vai nos proteger. Isso aqui é uma profecia, meus irmãos, é uma profecia para os dias de hoje, entendeu? Com sua voz ele causa todas essas coisas, mas também protege aqueles que são seus, entendeu? Por intermédio de uma bandeira. Quem é essa bandeira? É o seu filho. Por mais que as pessoas não queiram acreditar, tudo isso aqui vai se cumprir. Esse reino dos céus estará no meio de nós. E ele vai nos proteger, vai nos guardar. As nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz, ó, e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, ó. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, que é para onde nós vamos ter que ir, ser protegido, ser guardado. Vinde e contemplai, ó, as obras do Eterno, ó. Seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ou seja, por toda a terra o Pai causará destruições, causará terremotos, causará vendavais, furacões. Você aproximou um furacão aqui perto do litoral brasileiro, com mais de 3 mil quilômetros de dimensão. Imagina se ele entra dentro do continente brasileiro. O arregaço ia ser grande, meus irmãos. Veja que o Brasil não tinha essas coisas. E agora está tendo, quase todos os meses. Vinde, ó, e contemplai as obras do Eterno. Ou seja, as obras são de quem? Do nosso Pai. Não é da Raarp, não é dos seres humanos. A própria mídia, o próprio governo, os próprios cientistas estão aterrorizados com essas coisas. Porque eles previram para não sei quantos anos à frente. E as coisas estão às portas, tá aí, ó, batendo na cara deles. Seus feitos estarrecedores, ó, por toda a terra. Ele dá fim às guerras, ó, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Tipo os tanques de guerra, esses aviões de guerra, as armas de fogo. O Pai vai destruir tudo. Não existe nação que consegue enfrentar o Criador. Nem o seu ungido, nem o seu filho amado. Não tem como. Vão tentar, né? Como está escrito que eles vão tentar destruir ele, tentar destruir o arraial, tentar destruir o lugar que ele vai estar. Vai tentar destruir as pessoas que vão estar com ele. Mas não vão conseguir. Pelo caminho vão perecer. Ó, cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações. Serei louvado na terra. Serei, né? Porque o Pai, por intermédio do seu Messias, do seu Filho, ele vai destruir todas as nações. E já começou, meus irmãos. O Pai já começou a fazer isso. E ele vai destruir essas nações, vai abalar toda a terra, vai causar todo tipo de coisa estarrecedora para poder fazer com que os homens se arrependam e que consigam enxergar um palmo assim na sua frente, porque eles não enxergam, só pensam em si mesmo, só pensam no seu nariz, e muitos perecerão, mas muitos também vão se arrepender, vão em busca do Pai, vão ser protegidos por Ele, porque existe um lugar que seremos protegidos, e nada disso vai ser, e nada nesse lugar será destruído, nem será abalado, porque não é permitido, porque
porque o Pai, o reino dos céus estará no meio desse lugar, no meio das pessoas. Mas as pessoas não vão perceber, por quê? Porque vai ser igual nos dias de Noé. Noé falava, ninguém observou. Nos dias de Ló também, do mesmo jeito, veio o fogo, destruiu a todos. Ninguém percebeu. Mas muitos vão perceber. Veja que em todos os lugares da terra está acontecendo destruição, as ilhas estão se derretendo, as ilhas estão sendo abaladas por grandes terremotos. Ontem eu vi um vídeo no canal da Keltube, uma ilha aí teve mais de 1.000 terremotos no mesmo lugar. Ou seja, os montes estão se abalando. Está tudo se abalando. E vai continuar cada vez mais. Aí, ó, cessai as batalhas, saber que eu sou Deus, ó, serei exaltado entre todas as nações. Mas eles vão cessar? Não, vão continuar. Porque assim, quanto mais o Pai fala, mais eles pecam, mais eles fazem coisas erradas. E mais o Pai castiga, né? Serei exaltado entre todas as nações e serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza e segurança. É verdade, meus irmãos. E depois de tudo isso, peço que os irmãos meditem nessas palavras. Lucas 21, Salmos 46. É um salmo pequeno, mas é bem profundo e esclarecedor, porque ele fala sobre as coisas atuais, as coisas de hoje. Foi escrita pelo profeta Davi, que foi um dos maiores profetas da Bíblia. Davi profetizou muito sobre o Messias e sobre os dias de hoje também. Então, meus irmãos, fica na paz, que o Pai abençoe todos aqueles que estiverem na verdade e no caminho da retidão. E fiquem na paz e bom descanso a todos.